grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos colocar de pé? Vamos cantar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Digno de louvor.
disposição de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar mais uma vez: quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Queremos declarar a tua glória nessa tarde. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor Jesus. Seja bem-vindo nessa tarde, noite. Assuma o teu lugar aqui nessa noite, Senhor Deus. É o meu Deus. Graça e paz, igreja, amém? Bom estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Celebrando o nome daquele que é todo poderoso e digno de louvor. Numa data mais especial hoje, que é o Dia das Mães. Queremos dar gratidão à vida de todas as mães que estão aqui, aquelas que não chegaram ainda, aquelas que ainda vão poder vir, aquelas que não puderam vir. Que não tem como falar, né, gente? Mãe é mãe, mãe é especial. Se a gente for falar, a gente passa a tarde toda. Mas graça te damos a Deus porque tivemos o privilégio de termos uma mãe, né? Então vamos louvar o nome do Senhor. Quem sou eu pra encher os teus pensamentos? O que Deus vê que faz olhar para mim? Sou livre do que merecia viver. Sim, sou livre na plenitude. Já não consigo me conter, meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantar, somente a Deus glorificai. Emmanuel, Deus em nós. O meu pecado me livrou, a dívida Ele pagou. Emmanuel, Deus em nós. Comprou com o seu precioso sangue, por amor, sua vida entregou. Já não consigo me conter, meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantar, somente a Deus glorificar. Emmanuel, Deus em nós. O meu pecado me livrou, na dívida Ele pagou. Emmanuel, Deus em nós. Simples expressão de amor, comparada à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Simples expressão de amor, comparada à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Tudo que há em mim cantar, somente a Deus glorificar.
Nosso Deus pagou a dívida que a gente tinha e era para a gente estar naquela cruz, e Ele tomou sobre si os nossos pecados e redimiu a gente. Amém? Se isso não te deixa feliz, nada mais vai fazer. Amém? Aê, legal. Hoje, como todo domingo, a gente tem a oportunidade de adorar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e é um ato de adoração, é um ato de louvor, e é um ato de dizer: Deus, isso aqui não é nada, e eu não sou nada, mas tudo que eu tenho é seu, e aqui vai um pedacinho daquilo que o Senhor me deu de volta para abençoar a tua obra. Então, se você estiver preparado, tem um gasofilaço aqui na frente, tem também o e-transfer aqui ao fundo, e a gente tem a maquininha para quem quiser usar o cartão também. Que Deus possa abençoar, a gente vai orar, e que você possa lembrar desse Deus que morreu por nós, e hoje a gente vai fazer também essa lembrança em memória dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a gente te louva e te agradece, porque a nossa dívida foi paga. Nada, a gente não deve mais nada, porque o Senhor foi aquele Cordeiro Santo que morreu, redimiu e nos deu, Pai, uma liberdade que a gente às vezes não consegue nem compreender. Que o Senhor possa estar multiplicando, ó Deus, as sementes na vida de cada um, e que o Senhor possa estar, ó Pai, ajudando a gente a glorificar o Teu nome e trazer essa liberdade que o Teu Filho nos deu para outras pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a cada um. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutais e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Tua bondade liberta os meus ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, oh, oh. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança
grato me derramar, dizer que és formoso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim. se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E cai em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio. E caio em tua Queremos encostar nos graça. teus braços, ó Pai. E caio de Fazemos novo os teus em confortos, os teus tuas abrigos, Senhor Deus, mãos. debaixo das tuas asas. E caio em tua Abrigo graça. seguro. E caio de Que o novo teu amor e a tua bondade possa achar graça no nosso meio. e caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça.
pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 teus braços. é o meu descanso. Querido Deus, eterno Pai, Recai em tua graça. te damos graça, ó Deus, porque o Senhor é tão bom, ó Pai. Nós somos dignos, não somos merecedores, ó Pai, mas por causa do teu amor, a tua misericórdia nos alcançou. Te damos graça, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós naquela cruz. E hoje podemos, ó Deus, usufruir dessa tua graça, Senhor Deus. Recai em tua graça, recai de novo em tuas mãos. Te damos graça, ó Deus, por esse louvor e por essa adoração, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, diante do teu trono. Que o Senhor abençoe agora, Senhor Deus, a palavra que vamos ouvir, ó Deus. Que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos a tua palavra, ó Deus. E que essa possa entrar em nossos corações. Que nós possamos sair daqui diferente de que entramos, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Graça e paz. Tem ninguém não? Graça e paz. Amém. Podem sentar um minutinho antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor trouxe e preparou para nós nessa tarde, noite. Os irmãos acompanharam que o pai do nosso irmão querido, amado, que foi diácono dessa igreja, o Felipe, esposo da Tayana, irmão ali da Talísia, faleceu essa semana. E eu gostaria, ele fez parte dessa igreja como corpo, mas ele também continua parte desta igreja como família. E eu gostaria então que nós agora estivéssemos orando por ele, pelo consolo que só o Espírito Santo do Senhor pode ministrar ao coração, porque não tem palavras, né? Diante da dor, do luto, não tem palavras que possam consolar. Mas o nosso Deus é Deus de consolo, Deus do seu Espírito, para trazer quietude e conforto ao nosso coração. Eu quero convidar você então agora a orar pelo Felipe. Ele tem um outro irmão, mais um, né, Talísia? Mais um irmão que também está nos Estados Unidos. E nós, imigrantes, sabemos como é difícil perdermos um familiar e não podermos estar lá. Né? Só Deus mesmo para nos manter e nos sustentar. Presbítero Tiago, por favor, vem fazer essa oração pelo Felipe e a sua família, para que eles achem o conforto e o consolo do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos levantar, ó Pai, nesse momento, a família do Felipe, da Thay, e todos os amigos, todos os parentes, que
Que o Senhor esteja visitando eles nesse momento, que o Senhor esteja dando o teu cuidado, o teu consolo, que o Senhor esteja dando sabedoria, paz, para que toda a família também possa, Deus, ter a paciência, ter o cuidado e ter também, ó Pai, a cabeça no lugar, ó Deus, para decidir o que for que tiver que ser decidido. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo tranquilidade, trazendo o teu cuidado e o teu consolo, ó Pai. Não existe nada no nosso coração que pode preencher a falta de alguém, mas a gente tem, ó Deus, o teu Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos ajuda e que também, ó Pai, que nos dá um abraço quando a gente está precisando, um calor quando a gente está sentindo frio, ó Pai, e preenche todo o nosso ser com a tua mão, ó Pai. Por favor, carregue esses irmãos no seu colo, ajude-os, ó Deus, e que o Senhor também possa estar lembrando, ó Deus, através da vida desse irmão, todo o legado, todas as pisaduras dele, ó Deus, como um servo teu, como alguém que pregou o teu evangelho, que lutou e que venceu a carreira, ó Pai. Que o Senhor possa também nos lembrar, ó Deus, que a nossa vida é breve, somos frágeis e a gente tem que fazer o melhor com aquilo que o Senhor nos deu, com o ar que a gente respira, ó Pai, que a gente possa te louvar e que a vida desse irmão possa ser louvada nesse momento, ó Deus, que pessoas possam ser transformadas e tocadas por Ti, ó Deus, através da influência que ele teve e da influência que aquela família tem, ó Deus, aqui na terra, no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Tenha misericórdia do Felipe, da Thay também, de toda a família, e que o Senhor esteja, Deus, cuidando de tudo, Deus, e nos lembrando que o Senhor é o nosso porto seguro, e que ainda que a gente caminhe, Deus, pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com a gente, como o Senhor prometeu. Muito obrigado, Deus, e recebe, Deus, o teu servo, e cuida de toda aquela família que nesse momento está precisando do teu consolo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais 2 minutinhos de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor, que nós vamos ler. Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 12. Embora nós não vamos meditar em todo o texto, mas vamos ler esse texto de 1 a 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava,
quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pai, uma vez mais elevamos a nossa voz ao Senhor. Agora clamamos por entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor continue a ministrar o nosso coração e declaramos a nossa dependência do Teu Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque a Tua Palavra é maravilhosa demais para o nosso entendimento, mas o Senhor que nos dá capacitação, abra o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Lembrando que domingo passado nós iniciamos uma nova série baseada na carta do apóstolo Pedro. Nós vimos semana passada os versos 1 e 2. E hoje, embora nós tenhamos lido até o verso 12, nós vamos nos ater até o verso 7. Recordando que o apóstolo Pedro tem em mente dos seus primeiros leitores, irmãos judeus e gentios que migraram para a região da Ásia Menor, aquela região mais ao leste, mais ao norte, mais ao centro-oeste. Paulo, ele se ateve à sua evangelização, principalmente ali na parte sul. E ele então, Pedro, ele escreve a esses irmãos que foram vítimas da perseguição religiosa que teve início lá com o martírio de Estevão. A partir daquele momento a igreja começou a ter ali uma reviravolta, começou a sofrer perseguições e muitos crentes, então eles migraram, eles fugiram para várias partes do mundo, inclusive ali na Ásia Menor, que hoje pertence à Turquia. E o que Pedro então tem em mente? Ele quer confortar esses irmãos, consolar esses irmãos, lembrando-os da salvação que lhes foi concedida, ou foi recebida através da ação de Deus, Deus Trino, como ele fala ali no verso 2. Então, Pedro, a sua primeira carta, ele tem essa intenção de consolar, de confortar, de trazer a memória daqueles irmãos, daquela igreja e também a nós, que hoje estudamos e que lemos a palavra do Senhor, a como perseverarmos diante das dificuldades, como perseverarmos diante das lutas e como nós vamos viver a vida cristã ali no dia a dia, como que é a prática cristã, e mesmo que nós tenhamos ou estejamos passando por dificuldades ou por sofrimento. E o que estava acontecendo? Só para a gente recordar, esses irmãos ali na Ásia Menor, eles eram tanto judeus como gentios, mas o que eles estavam acontecendo? Eles conviviam diariamente com o ódio, tanto o ódio do Império Romano, que dominava ali a Ásia Menor, aquelas províncias, estava debaixo do Império Romano, como dos próprios judeus, e como também de outros gentios, porque o cristianismo, até então, nós precisamos lembrar que era tido como uma seita, a seita do Nazareno, a seita daqueles que estavam, alvoroçando ali o mundo. Eles eram oprimidos, eles eram humilhados. O que mais que acontecia com esses irmãos que estavam expatriados? Eles viviam e conviviam com uma diferença religiosa. Aquela região, como muito do mundo antigo, eles eram dominados por várias
vários cultos idólatras, vários cultos pagãos, vários templos pagãos, aqueles cultos, toda aquela idolatria, a qual estava ao redor da igreja, a qual estava ao redor daqueles irmãos. E Pedro então escreve também com o objetivo de que eles não desanimassem da fé, que eles pudessem viver a sua fé cristã sem se contaminar com toda aquela idolatria. E também com a própria solidão, né? Nós somos imigrantes, sabemos muito bem o que é deixar nossa pátria. Cada um teve a sua razão de mudar, de estar aqui no Canadá. Mas o fato é que nós deixamos famílias para trás, deixamos amigos para trás. E a saudade aperta e às vezes nós nos sentimos sozinhos. Aqueles irmãos eram frutos da diáspora. Muitos ali não tiveram a família com eles. Muitos fugiram por causa da perseguição religiosa. E então esses irmãos viviam ali uma solidão, digamos assim, uma saudade da sua terra, da sua casa, das suas coisas, da sua família. E o que acontecia? Pedro, sabendo de tudo que estava acontecendo, de toda a perseguição, Pedro mesmo foi um exemplo. Ele sofreu a própria perseguição. Nós sabemos que Pedro foi martirizado mais para frente, mas o fato é que Pedro escreve para animá-los e também para que aqueles irmãos não viessem a apostatar da sua fé, ou seja, abandonar a fé, abandonar o convívio da igreja, abandonar o caminho de Jesus Cristo, porque nós sabemos, eles sabiam como era difícil se manter ali diante daquela perseguição, e ele quer trazer a memória daqueles irmãos então, o presente glorioso, maravilhoso e bendito que é estar em Cristo. E o que é tão interessante, que nessa primeira parte que nós lemos até o verso 12, Pedro ele vai continuar a desenvolver a sua teologia trinitária, e ele vai trazer aos irmãos e dizer a nós e aqueles irmãos o que mesmo diante da tristeza, mesmo diante da dor, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam passando, eles tinham motivos para permanecer alegre. Então, esses 12 primeiros versículos, ele é na realidade um chamado à alegria mediante a aprovação ou as provações. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Que o Senhor possa nos dar graça e nos dar entendimento. E Pedro, então, ele vai começar aqui no verso 3, trazendo a memória daqueles irmãos e nosso. Um dos motivos pelo qual, ou melhor, trazer a questão da presença de Deus, a ação de graças que nós devemos dar a Deus, porque nós estamos fundados e fundamentados no amor presciente de Deus, como ele disse no versículo 12. E então o que nós vamos ver aqui? Que Pedro está dizendo que a alegria, o motivo que nós devemos manter a alegria nas provações, porque é uma resposta fundamentada, uma resposta da fé fundamentada que nós temos em Deus. Olha o versículo 3 ali comigo, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa em ação de graças, ele inicia com um louvor, ele inicia dizendo assim para aqueles irmãos: olha, bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, exaltado seja Deus, enaltecido seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, dentro então daquela sociedade pagã, dentro então daquela comunidade, sociedade rodeada de deuses pagãos, de idolatria, Pedro vai dizer assim: olha, meus irmãos, bendito é só um.
Exaltado é só um, engrandecido é só um, e esse um é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai daquele a quem Ele usou para manifestar o seu amor através da redenção. Ele está dizendo, Deus é bendito porque o nosso Deus não é uma imagem formada por mãos humanas, não é uma imagem criada pela ideia, pela imaginação, pela criatividade do ser humano, não. Esse Deus que deve ser louvado, esse Deus que é bendito, esse Deus que é exaltado, Ele não é nada mais, nada menos do que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o enviado, aquele que derramou o seu sangue para a nossa salvação, para a nossa redenção, e somente a Ele nós vamos louvar, porque somente Ele é bendito. E então, nós vemos que o louvor é essa resposta de fé fundamentada em Deus, que nos é revelada em Cristo, como um reconhecimento de gratidão e expressão da nossa total dependência e interesse no próprio Deus. Aí Pedro vai continuar, olha, bendito seja então Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Deus é bendito? Por que Deus é louvado? Ele, olha, continua, o verso está lá em cima. Tá. O verso 3, ele diz, e que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ele diz, olha, Deus é bendito, Deus é exaltado, Deus deve ser engrandecido, porque a misericórdia dele não é pequenininha, a misericórdia dele não é finita, a misericórdia dele é muita, é grande, é imensa, a ponto de nos regenerar. A ponto de nos regenerar. E o que é regeneração? A regeneração é conhecida na Bíblia também como novo nascimento. Aquele processo que o Espírito Santo faz no ser humano, que transforma o ser humano. Ou seja, o novo nascimento é aquela inclinação natural que nós temos para o mal. O Espírito Santo transforma essa inclinação natural para o mal numa disposição para fazer o bem. Vocês lembram que Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz assim para Nicodemos lá em João, no capítulo 3, olha, Nicodemos, eu te digo que se alguém não nascer de novo, se alguém não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos então vai falar assim, ué, mas como é que é isso? Como que pode um homem velho voltar lá para a barriga da mãe e nascer de novo? Como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus então vai responder, olha, Nicodemos, em verdade eu te digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E então Pedro está dizendo, olha, Deus é bendito porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, do enviado, e Ele deve ser bendito por causa da sua misericórdia, que é grande, que é muita, porque Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos deu do seu Santo Espírito, que nos faz nascer de novo, que nos regenera, que muda a nossa inclinação do mal para o bem. E isso não é uma obra humana, porque o ser humano não pode se autorregenerar, o ser humano não pode se autorrecriar. Isso é divino, é só Deus que pode fazer, e isso é um processo, é uma consequência da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da sua muita misericórdia. Porque o ser humano não pode fazer por si mesmo. É só Deus. É só Deus que pode operar na nossa vida. É só Deus que pode nos transformar. Por isso, a regeneração não tem obra, mérito humano.
Ninguém pode ser exaltado por nascer de novo, a não ser que seja pela bondade, compaixão, misericórdia de Deus. E ele continua, qual o objetivo, qual a finalidade de nascer de novo, de ser regenerado? Ele diz aqui no verso 3, para uma viva esperança. Esperança da vida eterna. Pedro então vai nos recordar que a vida eterna, que é fruto da regeneração, que é fruto daquilo que ele diz lá no verso 2, porque nós somos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então nós fomos alcançados, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo segundo a misericórdia de Deus por causa de uma viva esperança, e essa esperança é uma vida eterna. E é tão interessante porque a vida eterna, meus irmãos, ela é recebida no ato da conversão, ela é recebida agora, mas nós só vamos vivenciar essa vida eterna, só vamos experimentar a plenitude dessa vida eterna, só vamos receber essa vida eterna totalmente, completamente, na sua plenitude, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ela nos foi dada, ela nos foi garantida, ela nos foi concedida pelo Pai. Então nós vivemos nessa esperança. Por isso a regeneração, essa ação que o Espírito Santo faz em nós, funciona como uma preparação, digamos assim, para o que nós vamos viver na eternidade, para estarmos aptos à eternidade. E aí, olha que interessante, Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, capítulo 5, dos versos 3 a 5, ele vai dizer também a uma igreja que estava sofrendo perseguição. Ele também vai falar a respeito disso. Ele vai dizer assim: olha, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança da eternidade, da vida eterna que vai se concretizar em Cristo Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. E como nós sabemos disso? Porque Ele continua na sua teologia que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso a nossa viva esperança não é na nossa bondade, não é nas nossas obras, não é na nossa capacitação, não é naquilo que nós achamos que é certo ou que é errado, não é numa denominação, não é numa igreja, mas é em Cristo Jesus mediante a sua ressurreição dos mortos. Nós temos então essa esperança na nova vida, na eternidade, porque Jesus Cristo, Ele é o primeiro dessa ressurreição. Ele é a primazia do ressurreto. E assim como Cristo ressurgiu, os crentes também irão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Paulo diz isso à sua igreja na sua carta de Coríntios, no capítulo 15. Se a nossa esperança, preste atenção nisso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui foi eu que estou falando, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então ele está dizendo assim: Deus é bendito, Ele deve ser bendito, Ele deve ser louvado, Ele deve ser engrandecido, exaltado, porque suas misericórdias são muitas, porque Ele nos regenerou para uma esperança da eternidade, e essa eternidade é possível, porque Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, e se Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós também iremos ressurgir. Amém? Você crê nisso? E ele vai dizer qual que é o resultado dessa esperança. Qual é o resultado de aguardarmos em Cristo a ressurreição? Está no verso 4. Para uma
uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança eterna, a vida eterna. É uma herança que, porque Jesus Cristo, e através de Cristo, e em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de Deus, o Pai. Romanos 8 diz assim: mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos aqui, com Ele nós também seremos glorificados. Porque a nossa herança, ela é eterna. A nossa herança é a eternidade com Jesus naquilo que Ele mesmo vai fazer, que é um novo mundo. O apóstolo João, ele escreveu que lá em Apocalipse, que ele viu um novo céu, uma nova terra, e Deus disse: eis que eu faço nova todas as coisas. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Então, Pedro está dizendo: olha, gente, vocês estão sofrendo, a vida está difícil, as coisas estão problemáticas aqui, mas Deus é bendito, porque Ele tem com a misericórdia infinita dele, Ele te regenerou. Você tem uma esperança da eternidade. Essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para que vocês possam herdar, ser herdeiros juntamente com Cristo daquilo que Deus preparou para aqueles que os amam. E o que é? Uma herança incorruptível, que não enferruja, que não se corrompe, que não se desgasta. Ela é sem mácula, porque ela não tem mancha, ela é pura, ela é imarcessível, porque ela não murcha, ela não é temporal. Essa herança, ela não vai se findar, essa herança, ela será eterna. Essa herança, nós não vamos ter que ficar preocupados se os juros vai comer, se nós vamos ter condições amanhã ou não de manter. É uma herança eterna. E Pedro então está animando a eles e a nós, que deixaram tudo, que fui estrangeiros lá na Ásia Menor, sofrendo horrores, sofrendo perseguição, sofrendo o perigo de serem martirizados, de serem jogados a leões, a serem queimados vivos, de passarem fome. Estavam perdendo tudo, deixaram a casa para trás, deixaram família para trás, deixaram negócios para trás. As coisas não estavam acontecendo como eles queriam que acontecesse. A vida estava difícil, eles não tinham amigos, enfim, a vida estava difícil, mas Pedro estava dizendo: a vida de vocês, a esperança de vocês, a alegria de vocês não está nessas coisas, porque aqui tudo murcha, tudo passa, mas na eternidade, no mundo que Deus está preparando para os seus filhos, no mundo que Deus está preparando para nós, isso vai durar eternamente. E ele continua: para quem essa herança? Essa herança é para qualquer um? Essa herança qualquer um pode usufruir? Não, essa herança é para vós outros, essa herança pertence a vós outros, essa herança pertence à igreja de Cristo, essa herança pertence aos filhos de Deus. E filho de Deus não é todo mundo. Filho de Deus é aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque a Bíblia diz que é aquele que confessar Jesus Cristo será salvo. Filho é quem pertence a Deus. E sabe o que é lindo, maravilhoso? É que Deus escolheu te amar. Eu não escolhi o pai, eu não escolhi a mãe que eu quis nascer. Não escolhi. Você escolheu? Eu acho que não, né? Só que é como se nós estivéssemos num orfanato e Deus então falasse: olha, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, porque Deus escolheu te amar, Deus escolheu você como filho. Deus, Ele olhou para você e Ele te amou, e Ele disse que é tudo aquilo que Ele tem reservado para Cristo, Ele tem reservado para você, porque Ele fez você co-herdeiro em Cristo e através de Cristo. Vocês não ficam empolgados, não?
E aí, ele diz, então, ele continua, olha, esse então é para vocês, é para que os salvos, é para os filhos, é para aqueles que foram chamados segundo a presciência de Deus. E quem são esses? Vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Falar isso para uma igreja perseguida, meus irmãos. Falar isso para irmãos que estão desanimados, que estão sofrendo, que estão tristes, que estão sofrendo calúnia, ou seja lá o que for, que está passando o perrengue da vida. Dizer assim, olha, fique firme, porque você está guardado pelo poder de Deus, o mesmo poder que tirou Jesus Cristo da morte, que ressuscitou Jesus Cristo, é esse poder que te guarda, o mesmo poder que criou os céus, a terra, o universo e todas as coisas, é esse o poder do Pai que te ama e que te guarda. É o que Pedro está dizendo para eles. E ele guarda do quê? Ele nos guarda de perdermos ou de cairmos da fé para a salvação. Por isso, o crente não perde a salvação, porque não depende dele. Porque se dependesse de nós não conseguiríamos nos manter salvos. Mas não, é Deus que guarda pelo seu poder, e esse poder, o Deus, ele é suficiente para guardar a salvação, guardar o teu tesouro até o dia final. Olha que coisa maravilhosa, porque se dependesse de nós, e aí ele vai falar, para guardar o quê? Mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Aí você pode perguntar assim, mas Meire, eu já não sou salvo? Então vai me guardar de que salvação é essa no final do tempo? Vamos entender isso. A salvação, ela ocorre no presente. Confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos regenerados, somos salvos. A salvação, então, nós renascemos de novo, somos regenerados, somos livres da culpa do pecado. Isso é a justificação. Cristo tomou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si a nossa morte, o nosso pecado. Então, Ele nos justifica perante Deus. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não nos trata mais como pecadores. Nós estamos justificados por causa de Jesus Cristo, regenerados através do Espírito Santo. Mas então o que acontece? Só que nós ainda somos pecadores. Nós ainda cometemos pecado, o mal ainda nos cerca, nós ainda não estamos livres deste mundo, o mal nos rodeia, nós muitas vezes caímos em tentação, nós cedemos à tentação, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, que nos santifica, que nos acusa do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas a salvação também ocorre no futuro. O que isso quer dizer? Que quando Jesus Cristo voltar em glória, a igreja ressurgindo com Cristo, nós teremos um corpo glorificado à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação será plena, no sentido de que não haverá mais o pecado nos rondando. Não haverá mais a presença do pecado na nossa vida. Não haverá mais a possibilidade de pecarmos, porque nós estaremos glorificados com Cristo Jesus. Por isso essa salvação, ela vai se concretizar, vai ser plena quando Jesus Cristo retornar. E eu quero então concluir essa primeira parte, aonde ele está falando e bendizendo a Deus Pai, porque depois ele vai falar de Jesus Cristo e depois ele vai falar do Espírito Santo. O que ele vai dizer então? Que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a tristeza, apesar do que a vida estava proporcionando para aqueles irmãos, ele vai fazer algo aqui estranho, no verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, honra, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, olha, apesar de todo o perrengue, de toda a dificuldade que você está enfrentando, de toda a tristeza, de todo o mal que está te rodeando, você deve se alegrar. Mas não é uma alegria qualquer. Você deve exultar, ou seja, jubilar. É uma alegria indizível. Demonstrar contentamento pleno. Por quê? Porque as provações, embora no presente, essas provações quer dizer então que elas serão por um tempo determinado. Elas são agora. A lágrima pode estar agora, a dor pode estar acontecendo agora, porque ser crente, seguir a Cristo, não isenta ninguém de tristeza, não isenta ninguém de passar dificuldade e de dor, mas ele está dizendo que essas coisas não pode tirar do crente a alegria, a exultação, o contentamento pela salvação em Cristo Jesus. A alegria que o apóstolo a Pedro está se referindo, é resultado da segurança que o crente tem por estar seguro em Deus. Por quê? Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda morte, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. E vai chegar o dia então que tudo isso não vai mais existir, porque Deus é fiel e Ele não permitirá que você, que eu, que a sua igreja, que o seu povo seja provado, tentado além das vossas forças. E Ele vai dizer aqui que, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, se você está passando algum problema, deixa eu dizer uma coisa, pode ser que Deus achou que você precisa. Difícil entender, né? Que Deus, na sua infinita soberania, Ele, em determinado momento, Ele diz aqui, que se necessário for, você vai passar dificuldade. Se necessário for, se Deus achar que você precisa passar um momento de tribulação, de dor, de tristeza, de angústia, de perseguição e até mesmo de perigo de morte, é porque Deus assim quis, assim Ele entendeu que você precisa. Para quê? No verso 7, para confirmar o valor da sua fé. É para isso. É para isso que servem as provações, é para isso que servem as dificuldades, é para provar a nossa fé. E assim como o ouro precisa ser purificado, Deus purifica a nossa fé, porque Ele acha, porque Ele entende que a nossa fé está contaminada. A nossa fé pode contaminar-se com superstições, a nossa fé pode estar contaminada com a dúvida, a nossa fé pode estar contaminada com insegurança, a nossa fé pode estar contaminada com desânimo, seja com o que for, mas Deus então envia as provações para que a nossa fé seja purificada e nós venhamos a ser fortalecidos, e tudo isso redunde de honra, glória e louvor a Deus. E para que isso? Para que nós não tenhamos apego àquilo que é passageiro, que é este mundo. Para que nós não venhamos colocar a nossa dependência nas coisas deste mundo. Para que nós possamos entender e colocar as coisas na forma correta, dar vazão, dar prioridade àquilo que é eterno, porque aquilo que nós juntamos aqui vai ficar. Mas aquilo que nós oramos para a eternidade, isso é o que Deus está interessado. Por quê? Porque nós somos forasteiros.
Nós estamos aqui de passagem. Esse não é o nosso mundo, essa não é a nossa casa final, essa não é a nossa pátria. Então, quando Jesus Cristo voltar, quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai encontrar um povo que foi purificado, que foi transformado, que foi renovado e que está levando para a eternidade aquilo que realmente é da vontade de Deus. Aquilo que o fogo não consome, aquilo que a ferrugem não estraga. O nosso coração tem que estar no lugar certo. E isso, então, o apóstolo Pedro estava ensinando aqueles irmãos. Olha, vocês estão passando dificuldades, vocês estão com problemas, vocês estão entristecidos, mas deixa eu dizer uma coisa, vai chegar um dia, porque tudo isso vai passar. Porque vocês serão herdeiros com Jesus Cristo de coisas muito maiores que os olhos de vocês não podem contemplar. Meus irmãos, eu não sei, mas eu espero que você fique animado com isso. Que você possa bendizer a Deus por essa tão grande salvação, por essa transformação que só o Espírito Santo pode conceder a cada um de nós. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos deixados de lado. Mas é pelo amor infinito e pela muita misericórdia de Deus que nos amou. Enquanto o louvor vem à frente, eu quero convidar então você para refletir nessa muita graça, muita misericórdia que nos foi dada. Ore ao Senhor agora. Bendiga ao Senhor. Foi assim que Pedro escreveu: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Você tem essa viva esperança no seu coração? Está traduzido, né, Tiago? Thalícia, oi? Dá para vir? Thalícia, Tiago, por favor, venham me ajudar. Vamos nos colocar de pé? É nessa esperança viva que nós participamos dessa ceia. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela não tem sentido. E essa mesa, ela não é da Ponto Central, não é da Igreja Reformada, é de Cristo. Então, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se está em comunhão com a sua igreja, com a Igreja de Cristo, você é convidado a participar dessa ceia. Não deixe de participar do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi dado pela nossa remissão dos nossos pecados. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é ser Cristo.
Sentou-se à mesa, ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu o véu, se rasgou, e o véu se rasgou, fez um vivo caminho. Temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é ser Cristo. Tudo que eu sou é ter Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é ter. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é ser Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino inteiro. Tudo é teu. Eu creio que todo mundo recebeu, mas se alguém foi omitido, você pode levantar uma de suas mãos, que a gente pode servir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a gente te agradece porque o Senhor é aquele que nos redimiu, o Senhor é aquele que nos comprou, o Senhor é aquele que nos amou antes mesmo da gente nascer. O Senhor já tinha, ó Deus, todos os nossos dias, toda a nossa história escrita. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que a gente tem de te chamar de Pai e de te adorar. E um dia, ó Pai, de estarmos contigo, ó Deus, na eternidade. Prepara o nosso coração, prepara o nosso corpo, prepara a nossa alma, e que a gente nunca se esqueça, Deus, que o teu corpo, o teu sangue foi um dia derramado por nós, ó Deus. O Senhor que não precisava de nada disso, nos amou incondicionalmente, e nós te louvamos por isso. Que o Senhor esteja tocando no nosso coração e que o Senhor esteja não deixando a gente tomar o teu vinho, nem comer do teu corpo, ó Pai, sem refletir no presente, sem refletir na graça e nessa palavra, ó Pai, que o Senhor deixou pra gente com tanto ensinamento precioso. Que o teu Espírito Santo nos ensine cada dia, nos sonde, nos limpe e nos prepare, ó Pai, para que a gente possa um dia nos encontrarmos contigo, ó Pai. Nós louvamos ao teu nome e agradecemos, ó Deus, por esse precioso sangue e pelo teu corpo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Senhor, Jesus, então, naquela noite, reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão e ele partiu o pão, deu graças e ele disse: este é o meu corpo que será partido, será dado, será moído por amor de vocês. Vós, filhos, amados, escolhidos, chamados por Deus o Pai. E então o Senhor Jesus disse: todas as vezes que vocês partirem este pão e comerem deste pão, façam isso em memória de mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos todos. E
depois de ter ceado, ele então tomou o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança, que será vertido por vocês. E todas as vezes que vocês estiverem reunidos, então, que vocês bebam deste cálice em memória de mim, em memória da aliança que o Senhor Jesus fez na cruz com o seu sangue. Tomamos o cálice. Te rendemos graças, Pai, pela muita misericórdia que nos alcançou. Obrigada porque esta mesa que nos foi preparada pelo Senhor Jesus Cristo é resposta do teu amor. Foi através do corpo moído, do sangue vertido, que nós fomos alcançados, regenerados, transformados dia a dia, e temos sido transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Te rendemos graças, louvado seja o teu nome, porque não é pelo que nós somos, é pelo que o Senhor é, não é pelo que fazemos, é pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E por isso nós dizemos: bendito seja, Senhor, Deus Pai do nosso Senhor, Salvador, amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, mais uns minutinhos. As crianças, eu acho que elas prepararam uma apresentação para as mães. Então quero chamar aqui o departamento infantil. Boa noite, igreja. Boa noite, amigos. Bom, em nome do Ministério Infantil, eu queria desejar Feliz Dia das Mães, que mãe é todo dia, né? Mas eles tiraram aí um dia para que a gente pare, pense, agradeça, sinta a falta das mães que não estão aqui. Minha mãe está no Brasil, acredito que muitas mães aqui também não estão aqui. E eu queria agradecer especialmente pela vida da pastora, que tem sido mãe espiritual, mãe terrena, que tem nos abraçado, nos acolhido, os amigos. Então eu agradeço, porque a Igreja Ponto Central é família, então nós temos mães, pais e irmãos, pela graça de Deus. Obrigada. Eu queria fazer uma oração pelas mães, as crianças, em especial os juniores, fizeram uma apresentação para vocês. Não veio da minha cabeça, eu só auxiliei eles, em especial ao Lourenço, que é um dos nossos líderes ali dos juniores, que tem feito um trabalho muito interessante, então, que são o futuro da nossa igreja, né? Nossa igreja hoje, e são os nossos futuros obreiros, pastores. Então a gente tem feito o possível. Orem pelo Ministério Infantil, orem por essas crianças, orem pela liderança, porque eles são a nossa igreja hoje e serão os nossos líderes no futuro. Senhor Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha mãe que me deu a vida, pelas múltiplas mães aqui, Senhor amado, que talvez não tenham feito o melhor trabalho, mas fizeram o melhor que elas podiam. Eu te louvo e te agradeço por essa igreja, eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui, Senhor, que a cada dia a gente possa ser mais família, que possa se achegar a Ti e
se achegando a Ti, que a gente possa refletir a Sua luz e iluminar a vida das pessoas nessa terra. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui diante de pessoas tão preciosas. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos muitos dias das mães que ainda viveremos com os nossos filhos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Amém. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir, e com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor e bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção. Nós vamos encerrando, vou só dar os avisos rapidinho aqui. Mulheres com Palavras, tema Água Viva, fonte que nunca seca. Vai ser sábado, dia 17 às 14 horas. Próximo sábado agora, né? Dia 17 às 14 horas, tá? Vocês têm aí o QR Code para fazer a inscrição, tá, amados? Precisa ser feita a inscrição, não paga nada, é só apenas para a gente saber a quantidade de pessoas que estão indo. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vocês procuram aí a Isa e a Maria Rita para poder estar falando sobre isso daí. Vai ser sábado, dia 17 às 14 horas. O nosso Youth, nosso Bible Study, toda essa sexta-feira, às 7h30, a nossa reunião com os jovens, onde a gente estuda a palavra de Deus com eles. Os jovens aí estão todos convidados. Se você tem um jovem aí em casa aí, jogando um PS, aí trazer ele para cá para participar com a gente estar batendo um papo, falar um pouco sobre o cotidiano dos jovens e na luz da palavra de Deus. Reunião de oração no mesmo horário também aqui, tá? Na igreja, às 7h30, nós temos a nossa reunião de oração no mesmo horário da reunião dos jovens. Então é bom, você traz os jovens, aproveita e já fica aqui para poder exercitar um pouquinho a fé. O nosso futsal, depois do Bible Study e depois da reunião de oração, nós temos nosso futsal aí, às 8h30. Também, quem ainda não está por aqui, não foi convidado, pode vir participar, não precisa pagar nada, é apenas trazer o tênis e vir participar com a gente.
Tá ficando bom cada dia mais aí, gente. Essa semana passada aí tem uns 4, 5 times aí jogando e cada vez melhorando. Né, Eduardo? Eduardo é o responsável do futebol. Se você tá aí hoje, não chegou, não jogou bola ainda, quer saber como é que funciona, conversa com o Eduardo ali. O Eduardo sabe explicar direitinho como é que funciona o futebol aí. Nosso retiro, nosso primeiro retiro da Ponte Central, está marcado para dia 22, 23 e 24 de agosto. Então vocês aí reservem essas datas aí, para a gente poder ter um tempo gostoso de comunhão, um final de semana de comunhão com os irmãos no retiro aí. Nós vamos ter mais informações para frente, mas já aguardem essas datas aí, esses 3 dias aí, para a gente estar podendo participar desse retiro aí. Café após do culto, vale sempre lembrar que todo final do culto nós temos nosso café aí, a gente pede aos irmãos que estejam contribuindo com um biscoito, um bolo, um leite. A Laura falou um pão de queijo. Então, irmãos, a gente pede aos irmãos que quem puder estar trazendo para ajudar o café aí, para que não fique pesado só para uma ou para 2 famílias. Se todo mundo ajudar um pouquinho, cada uma semana um traz, não fica pesado para ninguém, e a gente tem a nossa confraternização todos os domingos aí após o culto. Meus irmãos, nós já estamos encerrando. Lembrando, ontem nós tivemos uma celebração pelo Ministério de Mães, um trabalho lindo, maravilhoso, uma palavra fantástica, um testemunho do poder de Deus. Quem não veio deixou de ser abençoada como mãe, porque foi realmente um trabalho lindo. E obrigada mais uma vez às nossas irmãs que prepararam com tanto carinho. As mamães, por favor, fiquem todas de pé. As mamães. Foi aniversário da Isabela essa semana. Nós vamos cantar parabéns para ela ali, mas bom, mas na hora do café. Tem mais alguém que fez aniversário aqui durante a semana? Não? Então só a Isabela, nós vamos cantar parabéns para ela depois, tá bom? Todas as mamães vão receber uma lembrancinha da igreja. Somos gratas mais uma vez a Deus pela sua vida. Pastor Carlos? Tem um bolo para as mães. A Nádia preparou uma jantinha. Então nós temos muita coisa para comemorar. Só lembrando uma coisa, porque senão depois a gente acaba esquecendo. Dia 14, para os presbíteros, nós vamos estar participando de uma reunião com a liderança da Trinity. Não esqueçam, tá? Porque a gente já está mais ou menos na data. Então, bom, vamos ficar de pé. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo e glorioso nome. Nós te agradecemos por essa palavra bendita que o Senhor nos trouxe essa noite. Que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração e no momento de dificuldade nós possamos lembrar, Deus, que o Senhor está conosco no meio das tribulações. Quando nós passarmos pelos vales, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor vai estar conosco ali, Senhor. O Senhor vai estar nos sustentando, nos guardando, e que todas as coisas cooperam para nossos bens. Então nós te agradecemos, Pai, porque quando nós passamos as dificuldades, nós sabemos que o Senhor está refinando a nossa fé, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos ensinando, e acima de tudo é porque como Pai amoroso, o Senhor nos quer mais perto, e o Senhor está trazendo nós para perto de Ti, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. E agora que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor glorioso, maravilhoso, esse Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco e com todo o povo de Deus. Vão em paz, que Deus da paz seja convosco. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.